Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para apresentar a prova de avaliação sumativa na disciplina de Agrometeorologia e Climatologia. E vamos lá. O item 1, ele pede para a gente explicar como que a gente interpreta tecnicamente os parâmetros meteorológicos na agricultura. Então, como que a gente vai utilizar isso? Se a gente tiver todos os parâmetros meteorológicos, tanto como chuva, seca, umidade, quantidade de pluviosidade que a gente vai ter, a gente pode saber a época certa de a gente plantar uma cultura, a gente plantar, colher, cultivar ela. Então, dessa forma a gente consegue fazer com que a gente obtenha uma melhor produtividade no final da colheita. E quais que são os principais parâmetros? Dentre eles tem a temperatura do ar e do solo, que vai ser importante justamente porque tem muitas culturas que necessitam de uma certa temperatura para se reproduzir, né? Tanto para germinar, para se desenvolver e para florescer. A umidade relativa, que dependendo da umidade relativa do ar que se obtém, a gente pode ter, pode estar vindo chuvas, pode não estar vindo chuvas, pode estar ajudando na planta ou não. A pluviosidade, que é a quantidade de chuva, então dependendo da quantidade de chuva a gente pode ter uma cultura a ser cultivada, ou a gente pode adiar a cultura conforme tenha a previsão de chuvas. Radiação solar, que conforme de plantas a plantas necessitam de mais ou de menos, ou se tiver muito pode ocorrer problemas, pode estar beneficiando, dentre outros. No item 2, foi pedido que considerado todas as temperaturas médias, mínima, máxima e a quantidade de chuva na Lapa, no Paraná, fosse plantado o milho, sendo que seria necessário de 1.631 grau-dias. Então, em vez de eu ter um dia para plantar, eu quis descobrir o dia que eu tinha que plantar, então eu coloquei para colheita no dia 31 de março, porque se eu colocasse para começar a plantar em novembro, que geralmente é o mais correto, né? Eu teria o ciclo dela, ela teria o ciclo para começo de abril. E abril, conforme os dados mostrados climatológicos, abril é menor a quantidade de chuvas do que outubro. Então, em vez de eu plantar em outubro, vou estar plantando em outubro, né, conforme os cálculos, mas eu preferi colher em final de março, então eu fiz como a colheita final de março e o plantio em dia 29 de outubro. Então eu fiz o cálculo de trás para frente justamente para usar todo esse ciclo que tem mais chuva e que tem uma temperatura melhor. Vamos lá para o item 3. No item 3, aqui, o item 3 ele pede para a gente falar sobre o uso de telas de plástico de cobertura em algum tipo de alguma cultura e como que ele pode favorecer a fotossíntese. Então, o que foi escolhido foi o plástico de emulsion, que ele é um produto, um plástico que é muito utilizado na produção. E o que acontece? Ele vai melhorar a fotossíntese justamente porque quando a radiação solar bater no plástico, ela reflete novamente, então a planta ela vai estar se desenvolvendo melhor, justamente porque ela vai estar usando melhor a fotossíntese. E dessa forma ela vai melhorar, vai aumentar o metabolismo da planta e dessa forma ela vai ter maior homogeneidade na produção de frutos, consequentemente tendo menos problemas, né? Esses são os benefícios, né? E prejuízos são justamente porque como ela é um plástico, ela pode aumentar a temperatura do solo, então pode ser que tenham plantas que estejam algum problemas com a temperatura que esteja no solo, justamente vai estar modificando a temperatura do solo com plástico. O item 4, ele pede para que a gente explique de forma técnica como que a geada pode prejudicar as culturas.
Levando em conta que a geada ela é um fenômeno atmosférico, ela vai congelar a planta ou algumas partes da planta. Como que acontece essa geada, né? Essa geada ela vai acontecer justamente porque vai congelar a água que vai estar nos espaços intracelulares da planta. Então, tudo que tiver fora da célula, ela vai acabar congelando e vai fazer com que a água que está na célula seja liberada porque a planta vai precisar dessa água. E isso vai fazer com que a potencial de turgência da planta diminua e a célula acabe se desidratando, fazendo com que haja o congelamento, né, da água que está nos espaços intracelulares e estourando as células e, consequentemente, tendo problemas na cultura. O item 4, a questão B, ele quer saber quais são as condições ambientais para que possam ocorrer esse fenômeno. As condições ambientais são, justamente, né, antes de ocorrer a geada, é necessário que venha uma massa de ar gelada, massa de ar polar gelada, para que diminua chegando essa massa de ar polar, ela vai diminuir a energia da localidade, fazendo com que as temperaturas diminuam. E com isso, com as temperaturas baixas, pode ocorrer geada. Não é necessário que esteja 0 graus, então pode ser que esteja 5 graus e apareça geada, justamente por causa da temperatura de relva. Que a temperatura de relva ela é diferente da temperatura atmosférica, porque o último 1 metro perto do solo, sempre quando está frio, a 5 graus, ela pode estar até 5 graus abaixo da temperatura atmosférica. Então, fazendo com que na temperatura de relva esteja a 0 graus, acontecendo a geada. Então, ela pode ocorrer de 5 graus para baixo. Aí, o item 5, ele quer que a gente discorra das principais técnicas que são utilizadas para combater a geada. E uma delas, a principal, é a utilização de variedades mais resistentes à geada. Então, se a gente utilizar variedades mais resistentes a geadas, a gente vai poder combater esse problema. A gente ter um planejamento anual, então a gente pode planejar fazer plantios em épocas que não estejam ocorrendo a geada, para evitar justamente a geada. A gente pode utilizar barreiras de quebra-ventos, usar coberturas de TNT e plásticos e outros produtos que podem ser utilizados, telas. Existe também a nebulização artificial da atmosfera, o aquecimento com fumaça, tanto utilizando gás, óleo ou carvão, a irrigação, que daí não vai deixar a temperatura baixar, a ventilação forçada, que não é muito utilizada aqui no Brasil, mas já existe bastante lugares que são utilizados, e além da aplicação de produtos químicos, né, que podem ser utilizados. O item B da questão 5, ele pede para que a gente, como recomendador do produtor que quer produzir trigo ali em 152 hectares, ele quer saber como que a gente pode minimizar esses efeitos. Então, como que a gente pode minimizar os efeitos? Se a gente ter todos os parâmetros meteorológicos necessários ali para produzir essa cultura, a gente pode ter uma ideia de como vai ser o ano, como que vai ter as geadas. Então a gente pode prevenir fazendo com que a floração e a formação de espigas, né, que são os mais principais para a cultura do trigo, escapem da geada. Então a gente ter uma preparação antes do plantio, sabendo a época certa de plantar e quando que vai estar florescendo e formando as espigas do trigo. Além de depois ser utilizado alguns produtos para mantê-la sem a geada. E o item C da questão 5, ele
ele quer saber o que a gente recomendaria para a produção de uvas finas em 3 hectares. Então, como ele usa uvas finas, então as uvas geralmente elas são de qualidade. Então, o certo é a gente ter um manejo cuidadoso com elas. E em épocas de geada é interessante a gente não deixar que a planta sofra com isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar técnicas de neblina artificial para a gente manter a temperatura nessas videiras, para que não ocorra geada. E também a utilização de ventiladores e de fontes de calor, né? Tanto utilizando a fumaça, com a queima de carvão, de algum outro produto. E é isso aí, ficamos por aí.